Aos nobres músicos, sigam criando, pois o mundo precisa da sua arte, da sua música. Comecei na música no ano de 2010, na instituição da professora e maestrina Lenisa Souza Santos. Essa instituição é intitulada como Fundação Movimento de Corais Canto das Artes. A minha trajetória na música se iniciou dos 13 para os 14 anos de idade. Eu tinha vontade de tocar bateria na igreja, mas logo em seguida eu me interessei pelo violão. E aí foi quando eu ganhei meu primeiro violão. Iniciei na flauta doce, fiquei um pouco menos de um mês na flauta doce e fui transferido para a turma de violino, e aí se deu essa paixão pelo violino. Comecei a estudar de forma mais intensa, e isso contribuiu para o que eu sou hoje, violinista. E na igreja tinha um projeto de ensino de música, né, com um professor, Cláudio, que foi meu primeiro professor, Cláudio Carvalho. E daí foi que eu comecei os primeiros passos na música. Eu comecei, na verdade, dentro da minha casa, né? Tive os primeiros contatos com música. Meu pai tinha um violão, aliás, eu tenho esse violão de herança até hoje, um tonante, né? Um folk bem grande. E meu pai tocava violão, e vendo essa questão de casa, meu pai toca aqui, toca ali, canta uma música aqui, acabei despertando esse interesse. Ele me ensinou os primeiros acordes, me ensinou a tocar algumas músicas básicas. E nisso eu fui despertando esse interesse. Foi quando eu também comecei a ir para a igreja, e como a minha origem é dogmática, é batista, né? Então, e aí dentro da igreja eu vi muitos músicos renomados tocando, e aquilo também fez a minha mente abrir, né? Entender o que é música, como toca organizado. Eu tenho 33 anos, sou natural da cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, e moro em Itapetinga há 6 anos, né? Vai fazer 7 anos agora em 2025. E sou professor atualmente, sou professor de música do Instituto Federal Baiano. Foi através desse concurso que eu vim morar na Bahia, e especificamente em Itapetinga, né? Por conta de eu ouvir muito trilhas sonoras dos desenhos, dos programas infantis que eu assistia na época do Pica-Pau Amarelo, e algumas novelas que tinham umas trilhas interessantes, aí eu me despertou, ao mesmo tempo despertava, eu vi na quinta série, despertou essa coisa dos sons, né? As orquestrações, me encheu a cabeça, aquela coisa toda, e aí eu tive comecei a criar esse amor pela música, vamos dizer assim, né? E aí busquei conhecimento lendo livros na biblioteca, fui procurar sobre construção de instrumentos, e eu fiquei interessado, não tinha instrumento para comprar, também era difícil naquela época, e eu resolvi eu mesmo fazer minhas flautas. Eu comecei fazendo flautas, pesquisando os livros ali, e daí depois comecei a comprar a primeira flauta de bambu, logo depois passei por uma flauta doce normal de plástico, né? E aí comecei sozinho ali, procurei a teoria musical, né? Estudando alguma coisa. Na época, meu irmão trabalhava também na indústria e deixava o violão em casa, né? Eu na época apenas estudava, não trabalhava, então assim que ele se ausentava, eu, na minha curiosidade, acabava pegando o violão, né, para conhecer e tal, tentava tirar algum som e tal. Então, na época, sem internet, sem acesso a informações voltadas para o instrumento, eu acabei meio que tentando aprender de forma autônoma, né? Foi na cidade de São Bento do Una que tudo começou, em Pernambuco, uma cidadezinha pequena. E eu conheci um projeto social de música, né, que ensinava música, tinha uma orquestra, um padrão mais filarmônico, e a gente tocava festividades cívicas, religiosas, do exército também, né, que tinha uma companhia de engenharia lá, e atividades da cidade. Aí a minha segunda paixão, que foi o teclado, eu comecei a ter o desejo de tocar teclado porque eu vi o pessoal tocando na igreja. Um tecladista, que é Maurício,
sempre tocou ali na segunda igreja. E aí eu via ele tocando, o pessoal tocando teclado, e eu comecei a ter o desejo de aprender a tocar teclado. Foi quando eu comecei a estudar de novo com o professor Cláudio. O meu instrumento mesmo foi o violoncelo, né? Instrumento onde eu investi meu conhecimento, né? E pude aprender muito com as pessoas que ali ensinavam, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho como referência musical, né, o violoncelo, que é o meu instrumento principal, né? Além, claro, do violão, que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos também, né? Através de aulas particulares, de cursos e tal. Eu era muito dedicado nesse projeto social e eu aprendi partitura em 2 claves, aprendi harmonia, aprendia sobre teoria musical de uma forma geral, mas não aplicava na bateria propriamente, né? Na minha concepção, eu não aplicava na bateria. Então eu aprendi o violão, aprendi a tocar flauta transversa na época. Em 80, aí que eu, através de um amigo que me incentivou a ir para a Filarmônica. E da Filarmônica eu comecei a tocar trompete, sax soprano e depois trombone, que eu fiquei mesmo muito tempo trombone. E ao mesmo tempo o violão eu fui desenvolvendo, não com o professor, mas pelos métodos que tinham, né? Já sabia ler partitura por causa da Filarmônica, né? A gente aprendia primeiro teoria e depois é que demorava um tempo que a gente ia pegar um instrumento. Enquanto não surgiu essa... Foi quase um ano, né? sem pegar um instrumento, né? Só teorizando tudo. Aí eu já toco, meu irmão passou muita coisa de violão, aí comecei a estudar dessa maneira, o violão já sabendo teoria, né? E usando os métodos. O início da música para mim foi dessa forma. Foi com muita dificuldade. Já trabalhava, eu trabalho desde 11 anos de idade. E eu ia mesclando dentro e aprender. Sempre com esse violão do meu pai, nunca tive um instrumento caro até muitos anos depois que eu fui adquirir um instrumento caro. Isso fruto também do meu trabalho e tudo. Eu trouxe comigo toda essa bagagem, né, cultural, essa concepção de que a música nordestina ela prevalece acima de tudo, porque está no nosso sangue, está na nossa história. São o que nos mantém firme nesse solo nordestino. Como trabalhador da música, o meu primeiro contato, né, assim, foi também a própria fundação. Por quê? Os alunos, quando chegavam a um certo conhecimento musical, né, ele estava apto, de certa forma, a ensinar aqueles alunos que eram mais iniciantes. Tá entendendo? Só que, óbvio, isso não aconteceu de uma hora para outra, né, de um ano para o outro. Isso demorou alguns anos, né? Então eu passei a ser um funcionário contratado, né? Então foi minha primeira remuneração dentro da música, né? Então foi atuar como monitor de música dos instrumentos que eu tinha conhecimento. Eu fui uma dessas crianças que se destacaram e que passou a ser monitor. E depois de mais um tempo eu me tornei monitor remunerado, né? Havia um projeto que eu não me recordo agora o nome, mas que era um vínculo com a prefeitura e através desse projeto a instituição nos remunerava pelas aulas que nós ministrávamos toda semana. Quando eu comecei a me envolver com música, eu comecei a sonhar em ser um músico profissional, tocar em bandas. Me via viajando, comecei a ter esse desejo. Eu falei, quero chegar no nível de tocar em bandas, ser conhecido. E aí eu vi a galera assim, conhecida, né, a galera já assim, mais velha do mercado musical e tal, a galera tocando em banda, e aí começou sempre dentro de mim ter esse desejo, né? E aí, só que lá na frente, como eu fui vendo que o cenário da onde eu vivia, da cidade que eu vivia, não era tão... não contribuía tanto ao meu desejo, aí eu comecei a dar aula de música. E eu tive essa escolha entre um ensino médio e essa transição de saber se ia fazer faculdade ou não, sendo um garoto pobre de periferia. Eu disse, se não for música, eu não quero ser mais nada. E aí mãe falava, eu lembro que mãe falava, Tiago, na época era muito difícil fazer faculdade, né? Tiago, faculdade é coisa para rico.
A gente não tem condição nenhuma. Faculdade de música só tem em Recife, a capital. É muito complicado. E aí eu acabei o ensino médio e já fui tendo a notícia de que abriu um curso de música, a primeira turma de uma licenciatura em música popular, que era o que eu gostava, numa cidade próxima a São Bento do Una, né, que era o lugar que eu residia no momento, né, que eu concluí o ensino médio. No ano de 2014, salvo engano, eu não me lembro bem agora, mas eu tenho certeza que foi entre 2012 e 2014, e eu ingressei na Orquestra Conquista Sinfônica, que é dirigida e regida pelo maestro João Mar. Na ocasião era um trabalho que estava iniciando e a gente conseguiu solidificar esse trabalho com o passar do tempo. Logo após, com o passar dos anos que eu fui dando aula ali na área de casa, aula em domicílio, eu conheci a musicalização infantil. Aí que foi que eu comecei a querer trabalhar com a musicalização. Deixa eu ver que ano foi, gente. Em 87 eu estava como professor, o maestro que estava em História da Conquista, ele, no Conservatório de Conquista, ele conseguiu para mim se professorar, ele estava deixando, né? E aí fizemos o contratozinho direitinho, né? Assinamos a carteira de trabalho, né? E olha só que interessante, né? Comecei a dar aula lá, professor Antônio, só que 2 meses depois houve o convite, né? Houve a situação para ir para São Paulo tocar no Ministério do Milad, né? Ministério da Adoração, na época, né? Era um grupo de referência, né? E aí, imaginei, um cara com 2 meses de carteira assinada, eu resolvi abandonar para ir tocar em São Paulo, né? Profissionalmente, né? Quer dizer, como faz profissionalmente, não é igual hoje, assim, que você tem grana, né? Você tem, era um ministério, né? Você vivia, né, de ofertas e tudo mais, e dava aulas, né? Tinha um tempo para dar aula, então, mas foi um caminho, né? Foi um caminho profissional, digamos assim, né? Depois da faculdade, entrei em 2011, eu tive a oportunidade de tocar com alguns artistas, né? Profissionalmente, entrei em bandas, do meio business mesmo, né, da música comercial, e comecei a ter contatos com a música tradicional também, né, os cantores de forró e tal. Então eu toquei com grandes mestres da cultura popular regional, né, em Pernambuco. Então a nossa área de atuação, que a gente viu que era possível, seria o quê? A cerimônia de casamento, né? Que na época, além da cerimônia de casamento, a gente atuava também nas formaturas, né, da cidade, aniversários. Então essas eram as áreas que a gente tinha a possibilidade de levar a música instrumental, né, e ser atuante no ramo da música de forma remunerada. O meu primeiro contato mesmo profissional foi com essas bandas mesmo, gospel, que a gente tinha na época aqui na cidade. A gente rodou muito a região tocando, e nisso acaba que a gente leva esse conhecimento além disso, né? Então outros músicos me conheciam, acabou me conhecendo de Itabuna, Salvador e até de outros estados, então já recebi muitos convites para poder estar em outras bandas. Mas nunca fui, sempre fui aqui no núcleo de Itapetinga, mas vontade não me faltou, mas assim, até por um conceito familiar, meu pai sempre muito pregou essa questão, né? Que um homem sempre tem que ter uma profissão. Então, a minha primeira profissão, que é até hoje a minha profissão de berço, é música. Mas quando é outras necessidades, por outras necessidades da casa, do lar, então eu tive que me expandir mais para um mercado de trabalho que necessariamente não tinha nada a ver com a música. Então eu ingressei na indústria, né? Hoje sou um profissional também da indústria. Na verdade eu vivo disso. Eu não vivo de música, mas não vivo sem a música. Então eu venho em contramão a essa questão. Eu não vivo de música, é uma vontade de todo músico viver de música, mas é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil, ainda mais no interior, aqui na Bahia. E aí sempre minha vida foi de dar aulas, né? Dar aulas, regular instrumento. Tem um período que tá bem, né? Mas tem muito altos e baixos, né? Tem uma hora que você tá bem de aluno, daqui a pouco você não tá, né? E as crises econômicas todas que teve, né? Sérias assim, né? De fechar mesmo. Mas foi isso, né? Vivendo. Teve uma época também que foi um pouco mais difícil.
eu tive que achar outras opções para conseguir ter um retorno financeiro. E aí, mas a música nunca deixou de ser um sonho, um desejo que estava no meu coração. Aí depois, agora, atualmente, aí fui retornando. E aí hoje estou cada dia buscando, lutando para crescer nessa área. Legal. E fazer o que eu gosto. Dentro da minha cabeça, do meu coração, a música está sempre em primeiro plano. Mas não como sobrevivência. Né? Tá com o primeiro plano assim, de resolução, de quem eu sou, sobre todas essas questões interiores. Mas assim, a única coisa que a música ficou, infelizmente, na minha vida como segundo plano foi a questão de sustentabilidade financeira, questão de dinheiro mesmo. Porque eu acho que se a realidade mudasse aqui, perto de nós, no interior, até mesmo no Brasil, e tivesse mais vertentes para os músicos, para que o músico, quando entrasse nesse caminho, soubesse que ele vai ter a mesma garantia que um funcionário de uma indústria. Desde pouco tempo que desempenho uma função, né? Trabalhando na área de cosméticos, mas a música ela continua presente, seja em eventos que tocamos com grupos, né? Como casamentos, festas de aniversários e afins, mas a música, infelizmente, não é a minha fonte de renda principal. Atualmente é um hobby. Saí da faculdade, já fui passando em concurso, porque eu entendi na faculdade, e eu falo sempre para os meninos do projeto Alumei, que é o conhecimento que muda tudo, velho, sabe? Você tem que ter essa concepção de que é o conhecimento que muda tudo. Você ter acesso ao conhecimento, isso te faz enxergar possibilidades. E na música, na arte, no Brasil, se você não enxergar possibilidades, você não sobrevive. Você não consegue se sentir feliz e completo, sabe? Hoje em dia é muito difícil se sustentar única e exclusivamente só da música, né? É um nicho assim muito restrito e muito peculiar também, onde as oportunidades são mais restritas ainda, né? Então eu vejo que poucas pessoas conseguem um destaque ao ponto de se tornar alguém importante. É muito difícil sobreviver de música, sempre, né? Não só para nós que não somos famosos, mas também os famosos também, né? Mas a gente sempre tem uma aula, né? E concertos também. Sempre, na verdade, foi a mesma coisa sempre, né? E tem sido, né? Então a gente vai sobrevivendo. Eu não vou dizer que amigos ajudam a gente, né? Então, eu tenho que dizer, na verdade, é como, né? Tantos outros acontece. E às vezes fica difícil porque você recomeçar, porque não é mais a mesma coisa, né? Você não aceita, você deixa currículo, você... uma série de coisas, até como professor mesmo, né? De música. E não ocorre, né? Outros são contratados, né? Eu não sei se pela idade, não sei qual é a razão exatamente, né? Até por conta disso que eu tenho vários amigos que partem para outras áreas, né? Seja na empresa privada, ou seja em trabalhos também privatizados, terceirizados como um todo, por não conseguir se sustentar apenas com a música. É algo bem complicado. É óbvio que se dependesse apenas da minha vontade, isso certamente seria diferente, mas infelizmente é uma realidade que nós músicos temos enfrentado. Eu cheguei a trabalhar em outras áreas. Já trabalhei no setor de tecnologia, de manutenção. E aí, só que também cheguei a trabalhar em indústria. Só que aí eu nunca deixei de pensar na música. Apesar que já teve períodos assim que eu fiquei meio desanimado. E aí eu deixava o instrumento mais de lado. Às vezes tocava, às vezes não. Não porque eu tinha desistido da música, mas porque eu tava meio que um pouco desanimado. Tava me sentindo estagnado e tal. Bom, então chegou um período, né? Assim, eu estava na fundação,
um período em que, como eu era contratado, o contrato, né, acabou e eu precisei continuar com a minha fonte de renda, né? Só que na música eu não tive mais essa oportunidade. Foi quando surgiu a oportunidade de atuar na indústria, né? Então tive que cortar praticamente todos os laços musicais que eu tinha para poder me dedicar amplamente à indústria, né? Passei 2 anos e meio em uma empresa, né? Assim que eu saí dessa empresa, passei mais quase 2 anos em outra, né? Resumindo, quase 4 anos e meio atuando na indústria. Então nesse período quase inteiro eu praticamente não tive pouco contato com os músicos, né? Meus amigos que eu tinha na época, e também com os meus instrumentos, né? O violão e o violoncelo eu tive também pouco tempo de dedicação a eles nesse período. Teve um certo momento que eu fui trabalhar em setor de indústria, só que aí eu percebi que isso ali estava me prejudicando no quesito musical, porque era um trabalho que exigia um certo esforço, que poderia me prejudicar como músico. Me prejudica porque o músico utiliza muito as mãos, e aí tem que ter cuidado com certas atividades que vai ser executadas. E aí acabou que eu percebi que se eu continuasse ia me prejudicar. E aí eu abri mão. Principalmente a dificuldade de se consolidar como um músico, né? Eu digo isso mais voltado para o sentido de que as pessoas elas não valorizam a música como deveriam valorizar, né? Acha que por ser algo simples no ponto de vista de quem enxerga de fora, acha que isso deve ser também remunerado de forma simples, né? Ou de forma indevida. Então, aliado a isso, surgiu a oportunidade, como eu já mencionei, de mudar para outra área quando eu ainda estava no ensino médio, que foi para o setor bancário, e foi um período que eu passei bem distante da música mesmo, realizando outras atividades e tal, até retornar em 21, 22, eu não me lembro ao certo, mas a estar mais ativo na questão da música, dando aula para a orquestra. Retornei para o grupo de casamento, né, com os meus amigos, o grupo Guarnieri, onde a gente toca em diversos eventos. Então eu vejo que essa não valorização da música pela sociedade é o maior empecilho de nós conseguirmos fazer dela uma fonte de renda para sustento. Não foi de coração, mas pela necessidade, né, familiar e pessoal, eu tive que abandonar a música para atuar, né, no setor e conseguir, né, me manter financeiramente e manter a minha família também. Falando do quesito da questão musical agora, para mim teve um impacto muito, muito grande, porque foi um período onde eu não tocava no instrumento, eu não pegava no instrumento, né? Então, óbvio que quando eu decidi voltar a tocar, mesmo que por hobby, houve um período de reabilitação aí, um período onde eu tive que dar um pouco mais de atenção para o instrumento, para tentar tocar bem novamente, porque foram alguns anos onde eu passei sem me exercitar no instrumento, né? E óbvio que isso também acaba deixando o músico um pouco menos, como eu poderia dizer, um pouco menos habilidoso, né? Essa é a questão. Então foi um período muito difícil, onde eu não conseguia atuar como músico, né? Recebia propostas, as pessoas me chamavam para tocar, né? Eu não tinha tempo, porque o período que eu estava na empresa, período diurno, teve horários também que eu trabalhei durante a noite. Então geralmente à noite é que acontecia na verdade os eventos, então eu perdia muitos eventos, né? Se eu conseguisse tirar o meu sustento da música, é óbvio que eu jamais escolheria me afastar dela, né? Você começa a, ao mesmo tempo, ficar se questionando, porque às vezes vem
vem alguns pensamentos, você fala, nossa, mas eu tava tão bem no instrumento. E aí você começa a ficar triste, porque você fica com medo de perder as habilidades que você já tinha. Você fala, cada vez mais eu tô deixando o instrumento de lado. E essas são as coisas que geralmente sempre ocorrem com muitas pessoas que acabam se distanciando assim do seu objetivo, sabe? O fato de atuar na indústria, né, a gente muitas vezes pensa em tocar, pensa no que estudar, mas o fato de justamente não ter tempo, o cansaço vencer a vontade de querer estudar, e isso era muito cruel, porque muitas vezes tinha áreas que eu já atuei que eu chegava com as mãos até muitas vezes um pouco inchadas, então já era algo que eu não conseguia nem pegar o instrumento para poder tocar, porque ele não tinha a mesma mobilidade, né? Porque os dedos não ajudavam e o cansaço sempre me vencia, né? Chegava certas horas da noite, eu já estava dormindo, então quando eu pensava em tentar pegar o instrumento, né, já não tinha mais tempo. Aí, mas depois que eu procurei essas alternativas de emprego, eu percebi que eu poderia ter minha fonte de renda na música. Aí eu falei, ó, o cenário tá melhorando, vamos tentar de novo. E aí foi que eu deixei de lado os outros empregos que não tinham envolvimento nenhum com música. Você vê os depoimentos dos demais amigos músicos e é sempre o mesmo. O sonho, o desejo de viver de música, de sustentar sua família através da música, de trabalhar na música, de ser reconhecido pela música. A música é tudo para quem faz música. Para quem acredita mesmo nisso como uma missão, sabe? E eu acredito na música como uma missão. Eu acho que isso é o que todo músico de verdade almeja, né? Viver único e exclusivamente da música. Isso é um sonho. Então é sempre isso que a gente escuta. A frustração do músico de não poder viver da própria arte e ter que se desviar para outros segmentos, e é cruel demais. O capitalismo é cruel. Você entra numa indústria, num trabalho de regime CLT, você basicamente vendeu sua alma. Seus horários ficam apertados, seu descanso, seu lazer, e ele te dá uma segurança, sabe? Uma falsa segurança de que tá tudo bem, que no final do mês você vai ter seu saláriozinho ali, né, para pagar as contas fixas do mês. Porém, na realidade, você é um refém do sistema, né? Ser proletariado é isso, né? Todo o meu refúgio eu encontro na música. Então, eu sou formado desse conceito, né? Primeiro, eu sou um cara musical que trabalha na indústria. Então é muito fácil resumir e dizer por que eu permaneço na música. Eu não sei viver sem a música, literalmente. Então, se eu não toco hoje um violão, eu sinto falta. Se eu não tô com um grupo instrumental que a gente toca, eu sinto falta. Mas e tem muita coisa mais da música com uma missão também, uma missão que foi delegada, né? A gente, para falar, por Deus, né, para fazer, o seu negócio é isso. Quer dizer, você vai padecer aí, ó. O mal você tem que estar nesse negócio. Aí é por aí, entendeu? E a minha missão é essa. Hoje eu sou docente, mas eu também faço vídeos, produzo, arranjo, componho. Tenho um projeto Alumei que foi uma ideia do meu coração mesmo, do meu âmago, sabe? Uma coisa que veio mesmo assim, com toda a minha essência, materializando tudo que eu gostaria que o Brasil fosse. Que o Brasil fosse acolhedor para a cultura popular, para as demais culturas em geral, mas que valorizasse o artista, valorizasse o músico, o esforço do cara que estuda desde adolescente a guitarra, o seu instrumento qualquer, e se torna um músico, um exímio músico, um cara virtuoso. E ele não é reconhecido nem na própria casa às vezes, sabe? Esse preconceito que a gente tem com a música. Recebi, né? Eu falei assim, poxa, que bom, Itapetinga tem um grupo instrumental, né? Uma coisa assim que não imaginava surgir, sinceramente não.
E aí foi uma surpresa. E aí, lógico, os participantes, né, a maioria eu conheço, né? E aí que bom saber que todo mundo está motivado e músicos com um teor de capacidade enorme, né? Eu acho que foi uma pedida certa, as pessoas que amam a música mesmo. Os meninos mais novos também muito empenhados, os meninos que respeitam muito a música, o convívio, né? O projeto Alumei foi algo que surgiu de forma inesperada, pelo menos para mim, mas que tem uma importância e um valor muito grande, porque me levou a enxergar novas óticas, né? novas possibilidades, principalmente que eu estava num momento onde dava mais ênfase à música erudita, né? Então participar de um projeto onde a música popular é mais enfatizada, isso tudo nos incita a mudar, né? E a mudar no sentido positivo. Porém, nesse mesmo período em que eu me ingressei, eu que entrei no Alumei, eu ainda estava na indústria, né? Então tentava conciliar sempre os horários da indústria com o Alumei. Por mais que era em turnos opostos, mas, né, no final do trabalho a gente está sempre mais cansado. Mas mesmo assim, a motivação de fazer música, de querer estar na música, vencia qualquer tipo de cansaço. Então eu ia sempre nos meus encontros. Então, o projeto Alumei surge dessa ideia de preservar a cultura popular nordestina e valorizar os músicos que acreditam no poder da música, mas que de alguma forma no meio do caminho se perderam, né? Então essa ideia de resgatar essa confiança, essa esperança que eles têm. E são músicos já preparados. O projeto não trabalha com músicos em formação. São músicos profissionais que dedicaram sua vida inteira para aquilo, mas um está trabalhando na indústria como empilhador, outro está produzindo, o outro é segurança, o outro está desempregado, é autônomo, vive tentando de toda forma trazer o sustento para casa, o outro insiste na música e sofre as consequências de viver num país que não valoriza os seus próprios artistas. Mas tocando você vê que são exímios artistas, exímios músicos. Foi um projeto que veio para somar, né? Veio convite do professor Tiago, e já era um projeto que ele vinha trabalhando com outras vertentes, então ele resolveu expandir mais isso, a gente discutiu, e o Alumei tem uma proposta muito boa, porque a questão instrumental tem muita oficina, tem muita discussão musical, de fato, né? Quem é compositor tem a oportunidade de trazer suas composições, e a gente discute arranjos, a gente tem parcerias externas. Então, na minha vida está sendo muito bom porque é um ambiente de estudo, né? Então, como eu gosto muito desse ambiente de estudo, de desafio. Mais uma contribuição que o Alumei me proporcionou foi a questão de pensar a respeito de especializações e de buscar novos níveis, né? Isso no contexto acadêmico e tal. Principalmente um fator principal para isso foi o convívio com o professor Tiago Mota, ele que é o líder do grupo instrumental Alumei e que sempre nos incentivou a elevar os nossos conhecimentos, seja por meio de graduação ou de cursos e etc. Mas antigamente, antes de fazer parte do grupo, eu não via esse viés, né, através da música, de a música como uma educação ou como uma qualificação acadêmica, ou em participar de projetos que eu nunca participei também, e até nisso o grupo teve a sua importância, porque depois de começar a conviver com essa galera e que minha atenção se voltou para essa questão de editais e de cursar uma licenciatura em música e
realizar cursos também voltados para a área da música e tal. Então o grupo ele teve uma importância muito grande nesse sentido também. Possa ser que eu não consiga viver de música instrumental popular brasileira, mas possa ser que eu sobreviva como um docente. Fiz faculdade, fiz especialização, fiz mestrado, sou concursado do Instituto Federal como professor de música. E eu sou um privilegiado no Brasil, eu vivo 100% da música. Gostaria de viver da minha obra, né? Mas isso é um sonho que eu ainda tenho fé de realizar. Mas até lá, nas condições que temos, no sistema que temos, eu enxergo como possibilidade essa: formação acadêmica e buscar um nicho da música em que eu me identifique um pouco mais. Seja musicoterapia, musicalização infantil, ensino do instrumento, a docência de faculdade, sabe? Ou um empreendimento de música voltado à venda de instrumentos, ou à saúde, o cuidado com a saúde do músico. A gente tem diversos segmentos que eu poderia trabalhar na música, ter segurança, estabilidade e poder dizer com orgulho que eu vivo de música. Quando eu vi que eu estava tão feliz fazendo aquilo que eu amava, eu resolvi sair da indústria. Por quê? Por mais que tinham questões financeiras, né, a preocupação em sair de algo seguro, né, e ficar como autônomo, né, isso, claro, isso sempre gera a instabilidade financeira dentro da família. Mas acho que o amor pela música e o querer atuar como músico me fez vencer essa barreira e me fez também, né, abandonar a indústria e seguir somente como músico. É um trabalho de muito esforço, porque como todos têm suas atividades externas, né? A gente está aqui discutindo sobre essa questão, no meio não está sendo diferente. A metade do grupo trabalha, né, na indústria, outros não, mas a gente se reúne em um dia da semana específico, a gente discute e a gente coloca o grupo para funcionar dessa seguinte forma. Um dia só na semana é muito pouco, né, mas é o que a gente conseguiu para poder dar continuidade dessa forma, com qualidade, sem deixar ninguém muito com compromisso, para não estressar, né, porque tem outros compromissos. Como se fosse só música, era bom demais, a gente passaria a semana toda, mas tem outras coisas, que é onde a gente volta a dizer que é aquela questão, tem outros que estão envolvidos com a indústria, como é meu caso, então a gente não tem aquele tempo todo que a música merece. Mas a gente se reúne com muita responsabilidade, às vezes a gente começa às 7, termina meia-noite, começa às 7, termina 2 da manhã, porque quando a questão da música ela é de dentro para fora, é muito fácil a gente ficar ali horas e horas, a gente nem vê o tempo passar. Então o Projeto Alumei tem sido isso na minha vida. Uma coisa que veio para somar, para poder dizer assim, ó, ainda dá tempo, né? A gente tem muita coisa a ser feita, tá aqui no mesmo interior, no mesmo lugar onde você tem dificuldade, ainda tem muita coisa que pode ser feita, basta ter perseverança. Então esse grupo que está aqui, todo mundo tem se esforçado muito. Tornei possível através de um projeto de extensão do IF Baiano, que a gente reuniu, e a gente faz isso, já vai fazer 2 anos que a gente se reúne todas as quarta-feiras, infalivelmente, sem hora para acabar, para tocar música instrumental, para produzir, compor, ter ideias e trabalhar de forma geral, mais ampla. Então a gente tenta sempre compartilhar as múltiplas experiências e linguagens, né, que a gente tem violino tocando com instrumentos populares, né, tocando forró, violino, violoncelo tocando forró, imagina. O projeto Alumei, como eu já mencionei, já começou sendo um desafio porque me estimulou a mudar o pensamento que antes era apenas voltado para a música erudita e popularizar um pouco mais disso aí. A gente não pode esquecer das nossas raízes, daquilo que nos torna nordestinos, sabe? Que nos torna baianos, pernambucanos, alagoanos, sabe? Que a gente carrega isso na nossa face, no nosso sotaque, no nosso som. E a gente é referência para tantos países, porque a gente não consegue ser referência para no nosso próprio lugar, porque as pessoas têm esquecido
de quem somos, da nossa música, do que a gente viveu, do que os antepassados conquistaram, né, através da cultura da música. E eu acredito que a música é transformadora, ela é essencial e transformadora. Musicalmente é tudo que a gente está precisando, que o Brasil precisa, é a coisa séria. Se você faz uma coisa assim, que parece que não vai acontecer nada, e o acontecer não quer dizer que é fazer sucesso ou nada disso, é cumprir a missão, né? A gente vai entender depois que passa o tempo, né? O que aconteceu aí, né? Muitas pessoas foram levadas à música, né? A pensar diferente, a se inspirarem, né? Seu dia a dia tornar melhor. A ideia da música sempre foi essa, né? Eu vejo que a música ela é muito importante. Nós podemos perceber que todas as pessoas, onde quer que elas estejam, o ambiente que elas estejam, todos sempre estão ouvindo música. Ninguém vive sem música, né? Tem um filósofo que fala sobre isso, que a vida sem música seria um erro. E eu concordo com ele, porque a música é um elemento assim que marca memórias, momentos, e a música ela tem grande relevância no desenvolvimento humano. Eu acredito que a boa música ela tenha um poder incrível de transformar a vida das pessoas, né? E você começa a refletir, poxa, como é que esses caras não vivem bem da sua própria habilidade, sabe? Como é que a sociedade não enxerga esses caras com potenciais? Se tocam tão bem. E a música está em todo lugar, a música é tão importante. É importante para o cinema, é importante para o comércio, é importante para o lazer, o entretenimento, é importante para o relaxamento, para as memórias afetivas, para o teu corpo, né? Que o corpo sofre influência da música, o corpo físico. Para a tua alma, que trabalha todas as emoções possíveis. E por que alguém que manuseia algo tão importante, alguém que tem uma habilidade de manusear, de controlar algo tão importante como a música, não é valorizado na sociedade? Aí tem alguma coisa errada, e que eu acredito que a gente tenha como, dando as mãos uns aos outros, a gente reverter essa situação. Parece meio utópico, mas eu acredito, sabe? Começar dentro da sua casa, depois partir para o seu bairro, para a sua cidade. E é isso a ideia do Alumei. O Alumei pretende trazer luz, trazer luz para as pessoas. Para que quando elas nos ouçam, elas entendam a profundidade daquilo que a gente sente quando se trata da música. A gente costuma tocar arranjos com um certo nível de dificuldade. O grupo também me proporcionou momentos como gravações em estúdios renomados em que a gente realizou alguns projetos. E todas essas experiências elas foram únicas mesmo, coisa que eu nunca tinha participado antes ou que nunca tinha acontecido na minha vida. Tem sido algo singular mesmo essa convivência e essa participação no grupo Alumei, né, e a convivência com os demais integrantes. O grupo estava vivenciando um momento de muita alegria e felicidade, que foi a gravação dos videoclipes, que através de um projeto o grupo pôde vivenciar isso. E aí eu retornei bem nesse momento, e para mim foi uma felicidade assim imensa, porque eu fui imergido ali para poder estar com a galera nesse momento de felicidade, na gravação desses clipes, 2 clipes assim muito relevantes. E a gente foi para Salvador gravar os clipes, e foi um momento assim que eu tive uma vivência. Eu nunca havia assim entrado em um estúdio com estrutura como a estrutura do estúdio que eu conheci, um estúdio chamado 12x8 lá em Salvador. Uma das principais experiências musicais que eu tive, né, recentemente, foi justamente estar em um estúdio, né, com o Alumei, como instrumentista do Alumei, como violoncelista do Alumei, e gravar, né, de forma profissional
os videoclipes. E experiência incrível, né? Estando com os meus amigos, músicos, né? Compartilhando a experiência de estar executando, né? Composições tão complexas. E também a felicidade de estar, né? Com uma das pessoas que é meu companheiro da música de muitos anos, mais de 10 anos, né? Que é Vinícius, nosso violinista do Almeida. Entre altos e baixos, que trabalhar com música já é difícil, imagina. Música popular, instrumental e pensando numa perspectiva social. A gente tenta, através de recursos de fomentos, de editais, né, conquistar recursos financeiros para manter o grupo, para comprar equipamentos, para produzir conteúdos como esse documentário. A gente lançou recentemente 2 videoclipes. As 2 músicas estão nas plataformas digitais, são autorais, autênticas, que trazem a ideia mesmo das nossas referências pessoais como artista. Tivemos a participação de um grande amigo meu, Ronaldo Batata, que é produtor, músico, compositor, multi-instrumentista de Pernambuco. Eu tenho a honra de ser amigo e também me ensina muito todos os dias. Então para mim foi uma alegria muito grande, uma experiência assim que eu vou levar para toda a minha vida, sabe? Acho que é um momento que ficou gravado na mente de todos os integrantes do instrumental. A música Rebol e a música Afoxé traz assim uma perspectiva bem ampla do que é realmente o Projeto Alumei. E as 2 músicas foram extremamente desafiadoras. Levaram a gente no máximo assim, do nosso nível técnico, musical, expressivo, mas ficou lindo demais. Até então a gente não tinha tido aqui na cidade um projeto com tanta seriedade como essa. Então o Alumei veio somar com tudo isso e veio trazer pra gente uma nova esperança. Acho que o Alumei aqui na cidade é uma nova esperança para todo músico que participa direto ou indiretamente desse projeto. E espero que, sendo comigo ou não, é um projeto que tem que continuar. Essa ideia tem que continuar na cidade, porque é um projeto de esperança. O Alumei é esperança para todos os músicos, né, que gostam da boa música, que sabe que pode continuar com boa música, que pode continuar fazendo o mesmo canto, né? Pode pensar da mesma forma e que não tem nada a ver. E que isso também vai perseverar, entendeu? A gente não precisa estar em todo canto, em todo lugar, só fazendo o que o mercado quer que a gente faça. A gente pode insistir na música boa, pode insistir no que é certo. Meu desejo é que eu veja não só os meus amigos do Alumei vivendo de música, sendo felizes, sendo reconhecidos pelo que fazem, como também todos os demais artistas do Brasil, mas que tem que começar de algum lugar. E eu estou fazendo minha parte como líder desse projeto e amigo dos meninos. E com muito carinho a gente produz esse documentário, com muita gratidão a todo mundo que está apoiando o projeto, que acredita, com muita gratidão aos meninos que permanecem no projeto. Entre muitas e muitas dificuldades, a gente vem superando pouco a pouco, amadurecendo o projeto, nos amadurecendo como artistas, como músicos. E acredito que a gente tem muito ainda para fazer. Vamos marcar a história de Itapetinga com esse projeto e quem sabe até chamar a atenção da Bahia, do Nordeste, do Brasil, do mundo. Quem vai dizer que não é possível? A música pode tudo.